Se você chegou aqui através das pesquisas e ainda não está acompanhando a websérie, todas as sextas-feiras estão saindo vídeos onde eu dividi os melhores filmes da década de 90, que compreende o ano de 90 a 99. Só os filmes que foram lançados durante esse período estão entrando nessa peneira, vamos dizer assim. Então eu dividi esses filmes e eu estou colocando eles aqui. Dou um pouco das minhas percepções, falo um pouco sobre a sinopse e algumas curiosidades que eu acho interessantes colocar no vídeo. Então aqui eu faço uma lista. Não quer dizer que o primeiro que eu vou citar no vídeo é o melhor da década, né? Mas eu fiz assim um aparato dos filmes que eu gostei e que, fazendo a pesquisa, foram os que mais me chamaram a atenção, os que eu mais reassisti. Dentro desse vídeo aqui, eu escolhi os 5 filmes de ação. Porque durante os anos 80, os filmes de ação foram filmes que arrecadaram muito dinheiro. Muito dinheiro. Franquias gigantescas surgiram e os atores de filmes de ação ganharam muito dinheiro. Bruce Willis com Duro de Matar, o Schwarzenegger com os filmes do Exterminador do Futuro, ou o Stallone com os filmes do Rambo, por exemplo, foram filmes que fizeram muito sucesso e os caras ganharam muito dinheiro. Mas os anos 90 mudaram um pouco essa ideia do soldado sozinho, né? Aquele cara que vai lá e derrota o exército sozinho, e o público se tornou um pouco mais exigente com isso. Então, pensando um pouco nisso, vocês vão perceber que essa lista dos anos 90 muda completamente o estilo de herói solitário. Então, vamos à lista. Para ilustrar bem essa mudança de tipo de filme, eu escolhi um dos filmes que mais fez sucesso nos anos 90 e era uma das grandes dúvidas, tanto que do próprio estúdio, né? Que ele trouxe um dos medalhões dos anos 80, que é o Schwarzenegger, que ele acabou se unindo a um diretor, que é o James Cameron, que fez muito sucesso também nos anos 80, para produzir um filme justamente de ação, que é o True Lies. Para mim, é um filme fantástico, porque ele junta tudo. Ele foi lançado em 1994, é uma regravação do filme francês, chamado La Totale, de Claude Zille. Vocês perceberam que o meu francês é uma coisa fantástica, né? enfim. E quando o filme foi lançado, né, a crítica pegou super pesado com a situação do filme antes do lançamento, porque se tinha muitas dúvidas em função da capacidade do Schwarzenegger de conseguir passar os anos 80 e fazer um estilo diferente. Só que o elenco de apoio desse filme é muito bom porque ele tem a Jamie Lee Curtis, que é uma excelente atriz, sempre foi, né, dentro do contexto. Ela faz comédia, fez terror, fez drama, ela fez um monte de coisa, né? A gente também tem o Bill Paxton, que faz um trabalho sensacional dentro do filme, e o James Cameron é um excelente diretor. Então não tinha nada como dar, não tinha como dar errado. Porém, o dinheiro que estava sendo investido era muito alto. Então, dentro dessa situação toda, eles acabaram pegando isso, né, o Schwarzenegger como o principal, mas apesar de ele ser o principal, e, né, a maioria das cenas de ação acontecerem com ele e tal, aquela história toda, ele tem muitas cenas que dependem mais do elenco de apoio, sabe? Então acho o True Lies talvez seja um dos maiores exemplos das cenas da mudança do cinema de ação, sabe? Tem cenas de comédia junto aos alívios cômicos acontecendo, tem um timing muito legal. E ele serviu de base para muitos dos filmes que foram acontecendo depois. Se vocês começarem a perceber, durante os anos 90 principalmente, e agora, o que veio acontecendo depois, muitos dos cinemas de ação acabaram acontecendo esses alívios cômicos que vão dando, os filmes de dupla, aquela coisa toda, eles vão justamente acontecendo por causa dessa mudança do cinema de ação em função disso, até para dar continuidade ao gênero. O filme foi super bem de bilheteria, ele custou sempre mais de 100 milhões, mas ele faturou mais de 400 pelo mundo, porque ele foi muito celebrado, né? O Schwarzenegger acabou alçando, né, manteve o nível da carreira dele, tem diversas cenas de ação muito legal. Tem algumas curiosidades, tipo o exército americano liberou para o James Cameron filmar com os aviões do Marines, sabe, que eles fazem um sobrevoo sobre a Baía de São Francisco. O filme é muito bom, e muito bom mesmo. E eu acho, para mim, um dos maiores destaques, sem dúvida, é a Jamie Lee Curtis. Porque as cenas que ela aparece, sabe, que ela atua, fazem toda a diferença no filme. Fazem, sem dúvida, toda a diferença no filme. Ela é a mulher do Schwarzenegger, então, que é o Harry, que ele é um espião que finge ser um vendedor de computador. E ela está de saco cheio da vida dela,
porque ela é uma senhora pacata, não sei o que e tal, e acaba se relacionando com outro cara porque ela queria um pouco de emoção na vida dela. Mal sabe ela que é casada com um espião de verdade. Então, esse background que é dado dos personagens, que eu já disse em outros vídeos, é uma das coisas que eu mais gosto de ver nos filmes, fez toda a diferença e o filme foi muito bem por causa disso, sabe? É um filme longo, mais de 2 horas, mas eu acho que vale muito a pena olhar. Então, minha primeira sugestão dos filmes de ação dos anos 90 é o True Lies. Lançado em 1996, A Rocha juntou vários elementos para fazer um dos filmes mais legais dos anos 90. Porque eles pegaram o Sean Connery, o Nicolas Cage e o Ed Harris, são grandes atores, né? Dirigidos pelo Michael Bay, que é o cara da câmera lenta no pôr do sol. Até hoje esse cara faz exatamente a mesma coisa. Peguem todos os filmes do Michael Bay. É surreal a quantidade de câmera lenta no pôr do sol que esse cara tem. Então tem sempre um avião ou alguma coisa no pôr do sol que esse cara coloca. Então não é diferente nesse aí, porque é um dos primeiros que ele fez, ele adora fazer aquilo, né? E, cara, juntar essa gente toda, sabe? Esse filme tem um tchan, tem alguma coisa diferente nesse filme, sabe? Porque eu acho que as interpretações dele são legais, o Nicolas Cage está muito bem, né? Porque eu tenho algumas restrições com o Nicolas Cage. Eu acho que vai chegar um determinado momento da história do cinema que eles vão estudar o estilo de interpretação do Nicolas Cage, porque ele faz umas coisas muito legais, mas outras assim que dá vontade de furar os olhos, né? E essa aqui está dentro da categoria das coisas muito legais, né? Até porque, né? Não vou indicar filme ruim para vocês, né? Modéstia à parte, né? Eu sei o que eu estou falando. Enfim, A Rocha foi um filme que custou muito pouco, que custou 75 milhões, faturou mais de 350 milhões pelo mundo no cinema, né? Então ele deu muito dinheiro. História muito simples. Nós temos então o Ed Harris, que é um ex-combatente do Vietnã e tal, general do exército, aquela coisa toda e tal, que está desgostoso com o governo americano, tá putaço, e ele resolveu roubar uns mísseis e ameaçar tudo, porque explodiu o mundo inteiro. E ele se refugia dentro de Alcatraz, que é uma ilha, né, obviamente, dentro do presídio, se refugia ali dentro e tal, e né, monta o bunker dele ali com os mísseis, uma arma biológica, ó, ou vocês fazem o que eu quero ou eu vou explodir tudo. Aí, como é que os caras vão entrar ali dentro? Que eles chamam, então, o único cara que conseguiu realmente escapar de Alcatraz, que é o nosso amigo Sean Connery. John Mason, British national, incarcerated on Alcatraz in 1962. Escaped in 63. There's no identity in the United States or Great Britain. Com toda a sua empáfia e todo o seu charme, né, escocês. Ele está cabeludo no filme, mas ele fica bonitão depois, né? E aí ele entra para ajudar a equipe a adentrar a ilha, por onde ele escapou, então, para conseguir desmantelar a história toda. O Nicolas Cage faz o alívio cômico e tal, as cenas de ação são muito boas, muito boas. E é um filme muito bom de olhar. Eu acho que A Rocha ele entra dentro dessa categoria que eu estava falando no início do vídeo, que é aquela história seguinte do alívio cômico, sabe? Das cenas de ação bem coreografadas e com uma história boa, sabe? Eu acho que o grande lance dos filmes dos anos 90 é que essas histórias sejam boas. Tem frias? Sim. Tem umas frias que, sabe? Vocês vão ver o próximo filme da lista, vocês vão entender o que eu falo de fria, sabe? Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que o entretenimento do filme de ação, ele vai andando dentro da história, azar, sabe? Azar não dá fria. E tu vai olhar e tá tudo certo, sabe? Tu não vai te estressar com aquilo. Porque são filmes que têm um orçamento legal, os efeitos especiais são bons, sabe? A fotografia é legal, a música é muito legal. A música o Hans Zimmer já estava fechando uma parceria, então, com o Michael Bay desde então. Então, eu acho que todos os filmes do Michael Bay, o Hans Zimmer fez a trilha sonora, que é muito boa, inclusive, muito boa. Então, acho que foi, sabe? Fechou tudo ali para fazer um filme de ação legal. E a partir dali, o Michael Bay fez vários filmes de ação e criou uma estética. Ele criou o estilo de filmagem do Michael Bay. Mas para mim A Rocha é exceção por causa dos atores. Ele tem outros filmes bons também, mas A Rocha para mim é exceção por causa dos atores. Porque eu gostei muito da interpretação deles. Eu acho que a química entre o Sean Connery e o Nicolas Cage faz toda a diferença. Então, segundo filme da lista é A Rocha.
Também lançado em 1994 com um orçamento de 30 milhões e faturando 350 milhões pelo mundo. Um dos filmes que mostrou para nós que a física não entende nada e que um viaduto bem colocado e um ônibus na velocidade certa fazem toda a diferença. É isso aí, cara. Estou falando do Velocidade Máxima, que é só ter a nossa amiga Sandra Bullock na direção que ela faz o ônibus voar na velocidade que precisa para ele não explodir. Pois então, né? Quem diria que a nossa amiga Sandra Bullock, né, conseguiria fazer um ônibus levantar voo? Pois então. Enfim, quando saiu Velocidade Máxima, trabalhava numa locadora, né, aquela história toda, né, que eu já trabalhava numa locadora. Cara, esse filme locou de uma maneira, assim, era muito absurdo que locava esse filme, era muito absurdo. E a discussão que se tinha é exatamente essa. O enredo do filme é muito simples. O cara que tá putaço com a polícia, porque todo mundo que sai da polícia fica bravo, né? Porque eles ganham um relógio de ouro e os caras vazam e ficam bravos. Enfim. Ele resolveu fazer um atentado, botou uma bomba no ônibus. Quando ele botou aquela bomba no ônibus, o ônibus que baixasse de 50 milhas por hora, ele ia explodir. Basicamente é isso aí. Depois que ele acionasse a bomba, se ele baixasse naquela velocidade, ele explodiria. Pop quiz, hotshot. There's a bomb on a bus. Once the bus goes 50 miles an hour, the bomb is armed. If it drops below 50, it blows up. What do you do? Nada melhor do que nós termos, então, o nosso amigo Keanu Reeves para entrar no ônibus e fazer toda aquela história, ser o herói, né, enfim. Vocês têm que olhar o filme, tá? Ele é bom, ele é muito bom. Mas, né, tem algumas decisões que são tomadas dentro da situação e essa história da ponte era uma discussão muito absurda. Era muito absurdo, porque tinha galera que defendia que o ônibus podia pular, porque daí eles olhavam assim, aí tem uma certa cena que daí tá aqui, aí né, tem uma leve inclinação na ponte, né, que é um viaduto que não tá terminado ainda, tá, não, mas o ônibus conseguiria pular, não, mas o ônibus não conseguiria pular, não sei o que, cara, eles discutiram na locadora isso. Né? O locador é um lugar de debate se o ônibus pularia ou não, né? Enfim, né? Acho que a pergunta do Rodrigão desse vídeo vai ser isso aí. E aí, o ônibus pularia ou não pularia? Muito bem. O filme é muito bom, ele tem o roteiro é ágil, muito ágil. A química entre o Keanu Reeves e a Sandra Bullock funciona muito bem na tela, tanto que depois eles fizeram mais um filme juntos que também foi muito bom, mas é um romance e tal. Eu achei muito legal a maneira como o filme se desenrola, ele não te deixa, sabe, ele não te deixa parado. Ele teve uma continuação depois com o Jason Patric no lugar do Keanu Reeves, a Sandra Bullock voltou pro elenco, mas não funcionou, porque daí, apesar do Willem Dafoe ser um vilão tão bom quanto o Dennis Hopper no segundo filme, a química não funcionou legal entre os dois, sabe? O Jason Patric, eu gosto dele como ator, ele, né, sumiu, enfim, mas o Keanu Reeves funcionou melhor, eu acho que o plot era mais legal e tal, mas na verdade é uma repetição de fórmulas e o próprio, sabe, um barco e tal, aquela história toda, enfim, se transformou numa situação só maior, que ao invés de um ônibus era um barco. Não tinha por que existir Velocidade Máxima 2, não tem, não tinha por quê. Mas o Velocidade Máxima talvez tenha sido aquelas histórias que é por isso que eu disse no início do vídeo, que os filmes de ação mudaram, sabe? Eles mudaram porque tu vê que os próprios atores, sempre fora o Schwarzenegger, né? Mas se vocês olharem A Rocha, por exemplo, nós já temos aí um sexagenário, o Sean Connery fazendo um filme de ação, o Nicolas Cage não é o estereótipo do cara de ação, o Keanu Reeves não é o estereótipo do cara de ação, que não é um cara, né? Não tem toda os esteroides, não é o cara malhadão, musculoso, aquela história toda. O próprio Schwarzenegger no True Lies não aparece sem camisa, sabe? Mostrando seus musculões, aquela coisa toda. Então o estilo de cinema, o próprio cinema de ação foi mudando com o passar do tempo, né? A testosterona foi diminuindo na tela com o passar do tempo. Velocidade Máxima talvez tenha sido um dos filmes que para as locadoras fez muito sucesso, e ele angariou muitos fãs e deu uma revigorada em todo o cinema de ação. Quem não olhou ainda, por favor, é um excelente filme de ação e vale muito a pena conferir. Mais um grande astro dos anos 80, que veio para os anos 90 e que teve que botar a camisa, né? Até porque se eu não tivesse botado a camisa nesse aqui, acho que ele teria ficado na montanha, né? Ia congelado o homem.
Estou falando do Sylvester Stallone e o seu excelente filme Risco Total. Aí agora fica aquele segundo de silêncio que a galera, excelente, Rodrigão, não entende nada, né? Não sei que, tem uns que falam isso aí, né? Tem uns que ficam reclamando. Enfim, eu acho que o Risco Total é um dos grandes filmes da carreira do Stallone, por diversos motivos. Apesar do roteiro não ser aquilo tudo, né? A história não ser aquilo tudo, porque assim, é muito simples. Um assalto dá errado, uma maleta de dinheiro cai numa montanha rochosa lá, né? Neve pra burro, e os ladrões vão lá tentar pegar a maleta de volta. O que eles fazem? Eles sequestram os guardas da montanha, né? Os cliffhangers, né? E vão lá para pegar o dinheiro de volta. Simples assim. Tucker and Walker, we're missing 3 bags. E aí a coisa toda se desenrola, só que mal sabem eles que eles têm um cara pica, que é o Sylvester Stallone, que está lá de camisa, né? De camisetinha, né? Camisetinha, porque, né? Sem camisa não, mas de camisetinha, né? No meio da neve lá, é o que ele faz. Enfim, eu acho que o Risco Total é um filme super bem filmado, sabe? Ele tem algumas frias ali e tal, né? Frias, né? Frias na montanha. Enfim, mas ele tem algumas cenas que são difíceis de engolir, algumas coisas que eles fazem. Mas acho que houve um apuro técnico e um esforço muito grande do próprio Stallone para conseguir fugir um pouco do estereótipo que ele mesmo tinha criado nos anos 80, para tentar criar alguma coisa diferente. O Risco Total sempre achei que ia virar uma franquia. Eu sempre imaginei que em algum momento teria mais um filme. E nunca houve, apesar do filme ter feito muito sucesso. Porque ele custou 65 milhões e faturou 300 e lá vai cacetada, sabe? Então ele foi um filme que fez um sucesso gigantesco. O Stallone fez diversas daquelas cenas, ele fez mesmo, sabe, pendurado nas montanhas lá, os caras realmente foi. E deve ter sido uma filmagem muito, sabe, muito difícil de se fazer, porque, poxa, filmar ao ar livre, né, na neve, são intempéries, né? Depende do tempo, aquela coisa toda, sabe? O John Lithgow é um excelente ator, eu gosto muito dele, sabe? Em todos os papéis que ele fez, tanto comédia quanto suspense, poxa, né? Ele tava no Dexter, né? Uma das melhores temporadas do Dexter, e ele tá junto. Então, eu acho ele um excelente ator. E eu acho que ele vende bem, sabe? Ele vende bem o vilão do filme, aquela coisa toda. Então, eu acho que a junção de tudo foi muito bem, sabe? E, de novo, filme de ação dos anos 90 com um plot diferente, com atores principais que vendem bem o seu personagem, mas eles dependem do elenco principal, né? do elenco de apoio para conseguir fazer vender bem a história. Então, eu recomendo muito também que você, quem não viu ainda, que ainda não viu, né, por favor, Risco Total, do Sylvester Stallone, filme de 1993. Mais um filme de 1993, mas esse aqui eu não poderia deixar de fora, porque esse aqui foi um dos filmes que eu mais aguardei, quando eu vi o trailer a primeira vez, né, quem não viveu essa época não sabe, quem viveu vai entender o que eu estou falando. Quando eu alugava um filme no VHS, sempre vinha, né, trailers de lançamentos que viriam depois, né? A gurizada que está olhando agora é meio impensável isso, né? Porque não faz sentido tu ter trailers de filmes que vão vir daqui a 10 anos, aqueles trailers não vão fazer sentido, né? Porque eles vão olhar os vídeos do canal do Rodegão agora para saber quais são os filmes, né? Mas enfim, era o que acontecia. Então tu colocava a fita para rodar, começava ali os avisos do FBI que não poderia piratear, aquela coisa toda e tal, né? Os direitos autorais, e aí começava os trailers primeiro, eram os trailers dos filmes que possivelmente eram os mesmos que passavam no cinema, daí depois começava o filme. E quando eu vi o trailer desse filme especificamente aqui, eu pensei, isso aqui vai ser muito foda. E realmente foi. Eu vi muitas vezes esse filme, porque ele é muito bom. É muito bom. Eu tô falando do Fugitivo, do Harrison Ford. Cara, esse filme é sensacional. Foi lançado em 1993 e é dirigido por Andrew Davis. Esse filme aqui tem um dos melhores plots, né? Por diversos motivos. Primeiro, o Harrison Ford faz um papel de um médico, né, super renomado, que se vê envolto numa trama. E a trama do filme é muito legal, sabe? A mulher dele foi morta, ele é acusado, preso e vai para a cadeia. Só que durante esse processo de ele ser transportado para a cadeia, o ônibus que ele está sendo transportado sofre um acidente, uma cena fantástica de um acidente com um trem, muito bem filmada, muito bem feita, ainda mais para a época,
e ele consegue escapar e vai para provar a sua inocência. I came home, there was a man in my house. He had an artificial arm. Are you saying that I killed my wife? Are you saying that I crushed her skull and that I shot her? E nesse filme aqui aparece a primeira vez o personagem do Tommy Lee Jones. All right, ladies and gentlemen, listen up. We have a fugitive that's been on the run for 90 minutes. Average foot speed over uneven ground barring injury is 4 miles an hour. That will give you a radius of 6 miles. What I want out of each and every one of you is a hard target search of every gas station, residence, warehouse, farmhouse, hen house, outhouse, or dog house in this area. Que depois acabou aparecendo de novo no filme do US Marshals, que daí é com Wesley Snipes, não é obviamente com o Dr. Richard Kimball, que é o Harrison Ford no filme. Mas o filme é muito bom mesmo, porque ele vai atrás do homem de um braço só. Parece roteiro de filme de livro de suspense, né? Mas é isso aí mesmo. O filme foi muito bem, muito bem. Eu gostei muito desse filme porque, assim, ó, primeiro que os atores são muito bons, sabe? Muito bons. Não é só a interpretação do Harrison Ford, que é muito legal, porque durante o filme inteiro, sabe? Durante todo o andamento do filme, fica aquela ação, não é uma ação desenfreada, não é que nem o Velocidade Máxima e a Rocha, mas é um filme mais cerebral, sabe? E fica aquela disputa de cérebro, disputa de estratégias entre o Tommy Lee Jones e entre o Harrison Ford. Então essa ideia de que, sabe, vamos ver quem é o mais esperto, vamos ver se o Harrison Ford vai conseguir chegar a tempo, como é que ele vai descobrir quem é o cara que está por trás da história e tal. Cara, tem uma, sabe, é muito bom, é muito bom. Eu sempre gostei muito do Harrison Ford, eu acho que ele foi um dos caras, ele é um dos caras que mudou o cinema, sabe, em questões de atuação. Porque ele fez parte das maiores franquias, da Star Wars, Indiana Jones, e os filmes paralelos que ele fez a isso, sabe, O Fugitivo, Acima de Qualquer Suspeita, nossa, um monte de filme que ele fez, todos eles fizeram muito sucesso e ele sempre foi um cara muito, muito bem nas interpretações, sabe? Então eu recomendo muito que vocês vejam esse filme, quem não viu ainda, e quem viu, por favor, diga nos comentários se está de acordo com o que eu digo. Porque esse filme custou 44 milhões, né, que foi um orçamento relativamente baixo para a época, e faturou 368, então quer dizer, sabe? Porque era uma época que, sabe, vocês podem perceber que os filmes, sabe, 94, 93, 95, sabe? Todos eles no início da década de 90. Então saiu uma leva muito grande de filmes e todos eles, mais ou menos na mesma época, assim, foram explodindo no cinema. E a galera estava ávida para consumir esse tipo de conteúdo. Que eram filmes que estavam sendo filmados, né, que foram feitos no final dos anos 80, início de 90, que o mercado percebeu essa demanda. E realmente, foram filmes que foram super bem de bilheteria. E não faziam pouco dinheiro, faziam muito dinheiro para a época. Porque se tu colocar em níveis de inflação, tal, todo esse tempo depois, mais de 20 anos, né? Porra, é muito dinheiro. Então, minha sugestão então desse filme, uma ação mais cerebral, né, perseguição, polícia e bandido, estou falando do Fugitivo, com Harrison Ford e Tommy Lee Jones. Último filme antes da menção honrosa, eu trago um filme de dupla. É isso aí mesmo, lançado em 1995 com as suas câmeras lentas, suas explosões, dirigido por Michael Bay, os Bad Boys, tendo Martin Lawrence e o Will Smith como os atores principais da franquia. O negócio desse filme aqui é muito bom. Meu Deus, como esse filme locou. Jesus amado, isso aqui era uma coqueluche dentro da história. Porque foi um filme muito bom, sabe? É aqui de novo, eu trouxe o Michael Bay 2 vezes na lista, porque ele conseguiu cravar diversas obras dentro dos anos 90 que mudaram um pouco justamente essa história do cinema, sabe? Mas aí que tá, nós estamos pegando agora dois atores, né, totalmente fora do estereótipo, que eram dois policiais, uma ação sem parar, sabe? Porra, a perseguição de carro.
motherfucker. He shot me. Shot you, he shot me. You alright? I'm fine. Just had a little run-in with your friend Jim Brown over here, but I'm fine. É muito legal aquilo. É muito legal. E acabou criando uma estética. Vocês podem perceber, peguem um filme agora, qualquer um, vamos lá, Velozes e Furiosos. Se vocês compararem o Velozes e Furiosos com o Bad Boys agora, vocês vão perceber diversas semelhanças. Enquanto eles estão ali brigando no carro, tá aquela troca de marcha, que parece que um carro automático tem 200 marchas para trocar naquele. É a mesma coisa que acontecia no Bad Boys. É a mesma coisa. É a estética do filme. Essa estética foi criada nos anos 90. Que eles usam isso até hoje. Porque dá aquela sensação de que os caras estão ali, sabe? Parece que tu tá dentro do carro, aquela câmera tremendo, sabe? Aquelas jogadas rápidas de câmera, aquela coisa toda. Prestem atenção, podem olhar o trailer do Velozes e Furiosos que saiu há pouco tempo, ou peguem o 9, que saiu, que foi o último filme que saiu. Prestem bem atenção, sabe? Vocês vão perceber, olhem o Bad Boys e vocês vão olhar aquilo ali, é a mesma coisa. Pode olhar o filme de 95 que vocês vão perceber que é a mesma estética. E o Bad Boys, que é um filme de dupla, ele incluiu uma parte mais focada no humor, justamente porque os dois atores principais são humoristas. Né? A carreira deles explodiu em função do humor. E exatamente por terem essa situação, né, que eles juntaram ação policial e comédia junto, que ele fez todo esse sucesso. Porque enquanto ia mostrando a vida pessoal dos investigadores, né, era essa parte mais comédia, mas ao mesmo tempo tu tinha a parte de ação, que eram as perseguições, tiroteios, não sei o quê, e a investigação policial. E essa salada de fruta toda, né, toda essa mistura acabou gerando um dos melhores filmes de ação de dupla dos anos 90, que é uma coisa sensacional. É muito bom, muito bom. Ele remete muito aos Máquina Mortífera, que é um dos filmes que eu mais gosto, sabe? Apesar de que o Máquina Mortífera acabou se levando bastante a sério nos dois primeiros, mas aí o 4 já é um pouco mais, sabe? O 3 e o 4 já são bem mais comédia, sabe? Já tem bem mais itens de comédia, aquela coisa toda. E o 4 já é mais uma ode aos fãs, sabe? Já é mais uma homenagem à família Máquina Mortífera. Mas o terceiro é mais essa pegada aqui, mais uma pegada mais de comédia. Tem bastante, né? O Joe Pesci está muito bem nos filmes e tal. Mas voltando aqui, eu acho que o Bad Boys é um bom exemplo disso. O Bad Boys 2 eu até acho um pouco melhor que o 1. Eu acho o Bad Boys 2, a ação do Bad Boys 2, melhor que o Bad Boys 1. Até por causa do orçamento, né? Porque a gente está falando de um orçamento desse aqui de 95, de 19 milhões de dólares só. Sabe? Ele, de todos os filmes que eu falei aqui até agora, ele é o que teve menor orçamento. Ele faturou 150. Então, quer dizer, proporcionalmente ele é o filme que mais fez dinheiro. Então, foi um filme B, né? Pegou atores desconhecidos, aquela coisa toda, mas ele foi um filme que catapultou a carreira do Will Smith no cinema. Ele estava precisando, porque depois desse aqui veio Independence Day, veio outros filmes que daí sim, aí a carreira dele engrenou no cinema. E ele está muito bem. Tu já percebe que a linha de atuação dele nesse tipo de filme, dali pra frente, passa a ser sempre a mesma, né? Tu vai perceber que os filmes de ação, os próximos filmes de ação que ele vai fazer, são sempre os mesmo estereótipo de ator, mesmo estereótipo de grito e tal que ele faz e tal, a cara exagerada, mas ainda assim é um excelente filme. Até a Leone está super bem no filme também, então é um filme muito bom para olhar, certo? Então, fechamos aí os 5 filmes, sim, fechamos 5 filmes e agora vamos para a menção honrosa. Durante a pesquisa para fazer os filmes dos anos 90, eu tentei ser o mais eclético possível. Vocês podem ver que tem diversas nuances em cada um dos filmes e são todos eles muito diferentes entre si. Vocês podem olhar todos eles no final de semana, se vocês quiserem, todos os 5 filmes no final de semana, que vocês vão ver que todos eles são muito diferentes entre si, sabe? Tem diferenças rítmicas, diferenças de ritmo e diferenças de atuação em cada um dos filmes. Porém, tem um estilo que acabou sendo relegado muito pro lado B dos filmes de ação, que ia muito para os anos 80 ainda, sabe? E foi feito muito disso. Muito filme dos anos 90 ainda remetia para o estilo dos anos 80, que ainda é um pouco do que tem hoje, sabe? Tem muitos filmes desconhecidos do mercado que vão aparecendo. Se vocês começarem a vasculhar no streaming ali, vocês vão começar a ver um monte de coisa que vai acontecendo, que vai aparecendo. Você diz, pô, que filme é esse aqui? Que ator é esse aqui? Sabe? Umas coisas assim meio, sabe? Meio obscuro. Mas teve um filme que quando chegou na locadora, que é de um ator que fez muito sucesso nos anos 80 também, que ele fez muito filme. Mas quando ele fez esse filme aqui, que ele saiu no locador, é uma coisa muito absurda, porque ele foi feito por um diretor chinês, então, que estava em ascendência, que, né, fez outros filmes também em Hollywood,
E as cenas de ação do filme, no final do filme, sabe, a sequência de ação que tem no final é muito, muito emblemática. Eu tô falando do alvo. O alvo do nosso amigo Jean-Claude Van Damme. Aí vocês acharam que eu não ia falar dele na lista, né? No mínimo chegaram no final do vídeo só pra dizer Rodrigão esqueceu do Van Damme, esqueceu do Van Damme. Não esqueci do Van Damme, não. Não esqueci do Van Damme. Tá aí o Van Damme na lista, né? Você sabe que o Menção Honrosa eu não falo, né? Da sinopse eu não falo de nada. Só vou dizer pra vocês o seguinte, assim, ó, é um filme diferente do Van Damme, sabe? Talvez é um dos filmes que eu mais gosto dele. Esse e o Time Cop. É os dois filmes que eu mais gosto do Van Damme. Porque o resto não é tudo meio igual, né? Mas esses dois especificamente, porque quando ele pegou dois diretores bons para fazer os filmes, ele se sobressaiu, ele não é um ator ruim. O que faltou, na verdade, acho que foram diretores bons, ele pegar diretores bons para fazer filmes assim, sabe? E esse aqui, especificamente, é um filme muito bom, tem umas sequências de ação muito legais, uma sequência de tiroteio muito legal, que eu recomendo muito que vocês olhem também. Depois me digam nos comentários o que vocês acharam. Certo, gente? Mais um vídeo aí dos filmes dos anos 90, eu tenho mais uma penca de vídeo desse para fazer, porque eu vou tentar pegar o maior número de gêneros possíveis. Esse aqui é o 4º vídeo, então, da série dos anos 90. Nós ainda temos ficção, a gente tem comédia, a gente tem romance, a gente tem aventura, tem um monte de coisa pela frente. Então, seguimos firmes e fortes aí, curtindo os anos 90. E pergunta do Rodrigão. Pensando numa situação de ação, assim, sabe? Dentro desse contexto do vídeo que eu fiz para vocês aqui. Qual é o ator dos filmes de ação que vocês mais gostam? Não precisa ser dos anos 90, tá? Pensem assim, ó. De todos os filmes de ação que eu já olhei, qual é o ator dos filmes de ação que eu mais gosto? Qualquer um, sabe? Só pensem assim, sabe? Quando eu vou olhar um filme de ação, quando eu vou olhar um ator que faz filmes de ação, qual deles é o que eu mais gosto de olhar na tela? Pode ser qualquer um deles. Eu quero ver quais são os atores que vocês relacionam ao gênero e dentro disso, dá uma olhada assim para ver o que vocês, né, o que mais que esses caras produziram, certo? Muito obrigado pela audiência, espero que vocês estejam gostando aí, deem um joinha, compartilhem, se inscrevam no canal, né, mostrem para todo mundo e me acompanhem nessa jornada. Forte abraço a todos, muito obrigado, tchau!